Vitória contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão, a chegada de Zubeldia na sua primeira semana à frente do São Paulo e vitória também fora de casa pela Libertadores. A ótima semana do São Paulo é assunto agora no Papo 10 de hoje, depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo 10, o terceiro aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Se você não está inscrito, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa o like aí pra rapaziada do Arquibancada, que é muito importante pra gente, beleza? Bora começar falando da semana do Zubeldia à frente do São Paulo. Zubeldia chegou no domingo passado, já foi direto para Goiânia acompanhar o jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense e conseguiu ver lá do estádio um bom jogo da equipe do São Paulo sob o comando do Milton Cruz interinamente. O Milton Cruz resolveu fazer o simples e as 3 alterações que ele fez no time surtiram muito efeito. Ele tira o Diego da esquerda, onde ele não vinha tendo boas atuações, ele coloca o Alan Franco, que era um cara que estava esquecido pelo Carpini e que é um bom zagueiro, vem fazendo bons jogos, e ele também coloca entre os titulares o André Silva, que também é um jogador que sempre que estava entrando, entrava muito bem. O time do São Paulo, nesse esquema com 3 zagueiros, conseguiu fazer um bom jogo e mesmo antes das expulsões do Atlético Goianiense, que obviamente condicionaram o resultado, o São Paulo controlou praticamente o jogo todo e mereceu sair com a vitória, não só fazendo um resultado muito importante, né? Vamos lembrar que o São Paulo vinha de 2 derrotas no Brasileiro e estava lá praticamente na lanterna, como também um bom desempenho, que mudou um pouco o astral do time depois das últimas derrotas ainda com o Carpini. Chamou atenção também nesse jogo contra o Atlético Goianiense a postura do time. Eu consegui ver jogadores mais interessados, com mais vontade dentro de campo e não cometendo as mesmas falhas que eles vinham cometendo em jogos anteriores do São Paulo, né? Não só em relação a questões táticas, que com o Carpini estava um pouco abandonado, mas principalmente na postura, na vontade que eles demonstraram ali em vestir a camisa e conseguir sair com um bom resultado, como foi, né? 3-0, uma vitória incontestável, apesar das expulsões do Atlético, e o São Paulo encaminhou ali, conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que foi muito importante. No dia seguinte, a segunda-feira, o Zubeldia foi oficialmente apresentado na entrevista coletiva lá no CT, depois de ter dado o primeiro treino ali, de ter tido o primeiro contato com o elenco do São Paulo. Antes de falar da coletiva em si do Zubeldia, eu queria destacar primeiro uma entrevista que ele deu para a ESPN, em que ele fala algumas frases e alguns conceitos muito interessantes que podem de repente mostrar um pouco do que vai ser o perfil dele como treinador e como ele enxerga que deve se comportar um treinador tanto dentro de campo quanto fora de campo também. O primeiro ponto muito legal dessa entrevista da ESPN é que o Zubeldia ele fala que ser treinador é uma maneira de viver. Vamos acompanhar o trechinho. No es una cosa, es una manera de vivir, es una... Ser entrenador. Sí, es una manera de ¿Y qué vivir. se hace con el corazón? Porque vos sos entrenador. Hay algunos que dicen, el corazón lo dejó en la mesita de luz. Gallardo dirigía y el corazón lo dejaba en su casa. Sí. No sé. ¿Vos viste alguna desprolijidad mía, familiar, desprolijidad que me quite crédito como entrenador? La verdad que no. No. Porque es una manera de vivir, es una manera de sentir. Y como yo no lo pude hacer como jugador de fútbol, seguramente lo puedo hacer acá. Nessa mesma entrevista, o Zubeldia fala que o trabalho de treinador tem que se sustentar em 3 pilares. O primeiro pilar, conhecimento sobre a matéria, que é exatamente o futebol. Então tem que haver um domínio técnico do que é o futebol, um conhecimento do que está sendo trabalhado, do que está sendo passado para os atletas. O segundo pilar, os valores. Segundo o Zubeldia, não adianta nada você ter o conhecimento se você não tem valores. Valores de caráter, de grupo, de liderança. E isso é uma coisa também que a gente vê muito importante no futebol atualmente. E o terceiro pilar citado pelo Zubeldia é justamente a comunicação. A gente separou o trecho dessa entrevista da ESPN em que ele fala sobre os 3 pilares. Y le digo, mira, esto es simple, le digo. Primero, capacidad en la materia. La capacidad en la materia. Si vos vas a hablar de algo, tenés que estar seguro. Seguro. Con la amplitud mental de que puedo estar equivocado en ciertos puntos, de aprender, etcétera, etcétera. Eso lo doy por obvio, ¿no? De que uno no tiene la verdad. Pero tenés que capacidad en la materia. Sí, claro. Y segundo, los valores. Pongo segundo, no es que uno es mejor. Los valores. ¿Por qué?
Vos no podés comandar, no podés liderar un grupo si no tenés buenos valores, porque se te cae la estructura, se te cae lo que supuestamente vos le estás dando al jugador como entrenador, de que está diciendo, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer un equipo corto, vamos a manejar esta zona de esta manera, etcétera, etcétera. Se te cae. Si vos no tenés buenos valores, se te cae. Respeto, ir con la verdad. Y le agrego una tercera parte que é fundamental também, a comunicação. Em relação a esse terceiro pilar da comunicação, eu realmente consegui enxergar na coletiva de apresentação do Zubeldia uma preocupação muito grande, não só em falar das ideias dele, mas principalmente em um idioma diferente, né? Ele fala ali o espanhol, de se fazer entender. Eu senti uma preocupação do Zubeldia em que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. A imprensa ali que estava fazendo a coletiva, os torcedores, a diretoria, todo mundo compreendesse o que ele estava falando. Ele me pareceu saber muito bem onde ele está pisando, onde ele está chegando, qual é o tamanho do São Paulo, o tamanho do desafio, e essa parte da comunicação que ele já tinha falado na entrevista lá para a ESPN, que é um dos pilares do trabalho dele, de como ele enxerga o perfil e a função de um bom treinador, para mim ficou muito evidente nessa entrevista de apresentação do Zubeldia. O cartão de visitas dele para a torcida do São Paulo e para o clube como um todo foi muito positivo nesse sentido, porque eu vi ali uma preocupação dele em ser compreendido, em se fazer entender em tudo aquilo que ele estava falando nesse primeiro contato com o torcedor. Claro que isso não significa necessariamente um sucesso dentro de campo, mas a comunicação é importante, não só por estar em outra língua, apesar do São Paulo ter bastante estrangeiro no seu elenco, mas porque não basta o treinador ter boas ideias se ele não sabe passar para os jogadores. É muito importante que os jogadores entendam e absorvam quais são essas ideias para poder executar em campo. E aí esse pilar, esse fator da comunicação exerce uma importância muito grande para que todo o conjunto do trabalho possa ser bem executado. Transportando esse discurso para dentro do campo, que aí foi a estreia efetivamente do Zubeldia no comando do São Paulo, já no jogo da Libertadores contra o Barcelona, eu confesso que quando eu vi a escalação, eu fiquei bastante preocupado e receoso, porque me parecia em um primeiro momento uma repetição daquilo que o Carpini já vinha fazendo no São Paulo em jogos em que o São Paulo não teve um bom desempenho e não teve bons resultados. O Zubeldia, na sua primeira escalação, ele repete um esquema com 4 homens de frente, né? A gente pode chamar de 4-2-3-1 ou de 4-2-4, e aí eu não me importo muito com a nomenclatura em si, para mim vale mais a disposição dos jogadores dentro de campo, mas o fato é que, à frente do Alisson e do Pablo, que foram a dupla de volantes, ele escalou Ferreirinha aberto pela esquerda, André Silva aberto pela direita, uma função que ele ainda não tinha exercido, e o Luciano por trás do Caleri no miolo ali de ataque. Então ele escalou 4 jogadores à frente da dupla de volantes, uma formação que com o Carpini em vários jogos não dava certo. E a gente criticou muito isso aqui, inclusive defendendo a troca pelo esquema com 3 zagueiros. Quando eu vi essa escalação no papel, considerando que o Zubeldia não tinha tido praticamente nenhum treino com o São Paulo e que nos últimos jogos do São Paulo havia feito um bom desempenho ali com linha de 3 zagueiros, especialmente contra o Atlético Goianiense, isso me preocupou muito, porque eu falei, bom, se ele não treinou fazer uma mudança dessa, mesmo depois dele ter visto um bom desempenho com 3 zagueiros contra o Atlético, isso pode ser uma ousadia muito grande, e aí o resultado positivo que veio depois acaba transformando isso numa ousadia, em algo positivo, mas poderia ser também uma irresponsabilidade, né? O cara acabou de chegar, já mexe no que vinha mais ou menos dando certo ali para um jogo fora de casa, de Libertadores e sem fazer nenhum treino. Então o primeiro impacto ali para mim foi de que talvez ele estivesse cometendo um equívoco. Mas não dá para negar que depois da gente assistir o jogo e principalmente com o resultado, e o resultado no futebol ele é soberano, essa análise de que talvez ele tenha cometido esse primeiro equívoco acaba se transformando, na verdade, em uma inteligência, né? Em algo que ele enxergou ali, talvez, por conhecer tão bem o Barcelona, né? Que era adversário dele até o ano passado lá no Equador, inclusive conheceu o Barcelona mais do que ele conhece o próprio São Paulo, e aí na prática isso acabou dando certo.
não só pelo resultado, que 2-0 foi um excelente resultado que o São Paulo conquistou lá, mas pelo desempenho e pela forma com que o time se portou dentro de campo, apesar da escalação inicial. Ao contrário de muitos jogos no Carpini com essa escalação, eu vi um time que se aproximou muito mais, se compactou mais e se organizou com e sem a bola nesse esquema com 4 atacantes. A gente viu uma saída de bola no São Paulo muito mais sustentada, muito mais apoiada, com toques de bola, mais ou menos como já fazia o Dorival, e evitando aqueles chutões, aquelas bolas esticadas que com o Carpini vinham sendo muito comuns. Nesse toque de bola mais lento, de construção mais estudada do jogo, de pé em pé, o São Paulo atraía o time do Barcelona para uma marcação um pouco mais pressão e aí sim fazia a bola longa, principalmente no Ferreirinha, gerando uma situação de mano a mano, de 1 contra 1, que o Ferreirinha se sai muito bem. Inclusive o primeiro gol do São Paulo foi exatamente assim. O André recebe a bola pela direita, consegue cortar para o meio, acha o Ferreirinha do outro lado em uma situação de 1 contra 1 e o Ferreirinha dá uma baita de uma bola ali para o Calleri, entre 2 zagueiros, conseguir cabecear e fazer o nosso primeiro gol. Depois do gol, o São Paulo ainda teve algumas chances ali, porque o Barcelona começou a sair um pouco mais para o jogo. A gente teve alguns contra-ataques, não conseguiu converter essas chances em gol. E aí, do final do primeiro tempo para o começo do segundo tempo, o São Paulo acabou sendo um pouco mais pressionado ali, tanto que o Rafael faz 2 defesas ali importantíssimas para segurar 1-0 até aquele momento, né? O Rafael, inclusive, que tem sido um goleiro de extrema importância para o São Paulo, um cara muito seguro, que vem fazendo boas defesas em momentos importantes. Se não fosse o Rafael ontem, por exemplo, nessa fase que o São Paulo teve de pressão, que foi do final do primeiro tempo até uns 15, 20 minutos do segundo tempo, provavelmente a gente teria sofrido um empate e aí o final do jogo, o destino do jogo poderia ter sido outro. O que me chamou a atenção muito positivamente durante a partida foi a leitura que o Zubeldia teve. Eu acho que nas alterações ele realmente retomou o controle do jogo para as mãos do São Paulo, que a gente tinha mais ou menos perdido entre o final do primeiro tempo e o começo do segundo. E aí as substituições que o Zubeldia fez, para mim, foram todas muito certeiras. A leitura de jogo que ele teve, entendendo o momento do Barcelona, a pressão, o resultado, quando o Ferreirinha teve que sair, por exemplo, colocar o Michel Araújo, isso para mim foi um ponto de destaque, porque era um defeito do trabalho anterior, essa falta de leitura de jogo. Então, Zubeldia, ainda que a gente possa questionar de alguma forma, por alguns motivos, a escalação inicial, que depois acabou se mostrando um acerto muito pelo resultado, eu acho que nas trocas ele mostrou um repertório ali e realmente um calibre interessante para ser técnico do São Paulo, apesar, é claro, de ser ainda o primeiro jogo e ter ainda muita coisa para acontecer e a gente vê se isso vai ser mesmo o padrão dele. Mas me deixou muito satisfeita essa postura do Zubeldia durante o jogo, essa leitura que ele teve, porque para mim todas as trocas foram acertadas. E especialmente quando ele coloca o Diego Costa, e a gente achava ali na hora da substituição que ele ia mudar o time para uma linha de 3, ele faz assim com a mão, né? Mostrando para continuar com uma linha de 4 no sistema defensivo, deixando o Igor Vinícius um pouco mais para frente, em uma faixa do campo em que o Igor já tinha perdido ali 2 ou 3 bolas pelo chão e principalmente pelo alto. As 2 principais chances do Barcelona foram criadas ali pelo lado do Igor Vinícius e o Zubeldia, inteligentemente, ele enxerga isso, tira o Igor Vinícius, passa o Igor Vinícius para uma linha mais à frente e coloca o Diego Costa, que é um zagueiro, como um defensor, como um lateral defensor ali pelo lado direito. E a partir dali, o Barcelona não gerou nenhum perigo mais para o São Paulo, com exceção no finalzinho do jogo, uma bola que o Arboleda acabou escorregando, entregando ali, e o Rafael fez mais uma boa defesa. Então isso reforça que as substituições foram muito importantes para o São Paulo reassumir esse controle que havia perdido por um tempo ali no jogo. O São Paulo faz o 2-0 com o Alisson, um gol, inclusive, a finalização muito boa ali de pé esquerdo, e isso, atrelado às trocas, a retomada do controle do jogo pelo São Paulo, transformou o resultado ali em um resultado relativamente seguro, relativamente folgado e justo pelo que foi a partida. Outro ponto muito importante é que o São Paulo mais uma vez sai de campo sem tomar gol. E isso é importante porque é um time que vinha sofrendo muitos gols. A gente lembra que no Paulista tomou 15 gols, se não me falha a memória, então é uma média muito alta. Era um time que estava muito exposto defensivamente, muito fragilizado defensivamente. E aí, mais uma vez, assim como tinha sido contra o Atlético Goianiense,
o São Paulo sai de campo sem levar gol, o que facilita muito a vitória. Um time que tomava ou que toma tantos gols quanto o São Paulo vinha tomando, né? Sempre 2 gols, 1 gol, inclusive de times mais fracos, né? O Ituano, por exemplo, no Paulista, tinha feito 3 gols em 11 jogos e só contra o São Paulo fez 2. É muito difícil que um time que toma essa média de gols consiga vitórias. Então, um primeiro passo, e que a gente torce para que seja uma tendência no trabalho do dia, seja também essa consistência defensiva, baliza zero, tomar o mínimo de gols possíveis, porque isso, naturalmente, com a qualidade que a gente tem na frente, com os jogadores que a gente tem ofensivamente, vai aproximar o São Paulo muito mais das vitórias se não for vazado lá na parte defensiva. A dúvida agora é saber se esse esquema do Zubeldia foi utilizado de uma maneira muito específica e pontual por se tratar do Barcelona, como eu disse, um adversário que o Zubeldia já conhecia muito, ou se vai ser mesmo o padrão, aquele esquema preferido do Zubeldia para os próximos jogos. Ainda foi o primeiro jogo, é só a estreia. A gente tem que ter um pouco de calma, porque o Carpini também tinha começado muito bem a sua trajetória no São Paulo, mas eu acho que tem alguns pontos muito positivos dessa estreia e da coletiva e dessa questão da comunicação, a forma como o time se portou em campo, com muito mais vontade, os atacantes voltando para desarmar, o Ferreirinha voltou muito, o André, o Luciano, o Caleri jogou com uma vontade que há alguns jogos ele já não jogava, e acho que esse conjunto todo, se ele vai repetir os mesmos padrões, ou se foi algo específico desse jogo contra o Barcelona, provavelmente a gente já vai começar a descobrir no próximo desafio, que é um desafio enorme que o São Paulo vai ter, jogando pelo Brasileiro contra o Palmeiras no Morumbi na segunda-feira. E aí são cenas para os próximos capítulos, a gente vê aí qual vai ser a trajetória do Zubeldia à frente do São Paulo Futebol Clube. Beleza? Esse foi então o Papo 10 de hoje, o número 3, aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Obrigado a todos pela audiência, tamo junto, até a próxima. Valeu!